Olá, boa noite, que prazer estar com vocês aqui mais uma terça-feira. É grande a felicidade que eu tenho de dividir com vocês sempre um tema interessante. Hoje vamos falar sobre o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso trabalho, como o ambiente afeta o seu emocional. Já pensaram sobre isso? E acreditem, coloquem aí a garrafinha do lado de vocês, escreve o nome das pessoas que precisam de oração, porque o assunto hoje é muito bom. Eu gostei muito. Bom, como de costume, eu trouxe para vocês 3 cartinhas aqui e eu preciso agora que vocês olhem com bastante atenção. Sente a energia. Essa é a carta dupla número 1. Olha com calma, o corpo de vocês vai mostrar a energia. Essa é a carta número 2. Sente a energia, já escolhe antes e já vou avisando que esse vídeo vai ficar muito longo. Então, ele vai ser inteiro no YouTube. @Janieire, J maiúsculo, E maiúsculo, oficial, O maiúsculo, Janieire oficial, Eire com Y. Acessa lá o canal do YouTube e vocês vão receber esse vídeo inteiro, completo com as leituras da carta, para quem quer acompanhar. Escolhe, porque nós vamos falar sobre ambiente. E as cartas vão mostrar como que está a frequência do seu ambiente. Não são todas as frequências, mas aquela que impacta mais a sua energia dentro da sua casa. O porquê que está gerando as brigas, as confusões, o travamento financeiro, profissional, tudo. Essas 3 cartas mostram exatamente aonde que está o problema na sua residência, ok? Então escolhe com carinho, decide, o seu corpo vai transmitir para você. Bom, vamos fechar os nossos olhos primeiramente e pedir que a espiritualidade de luz traga direcionamento para todos nós neste momento e que essa mensagem venha impactar a sua vida de uma forma positiva. Espero estar sendo aqui um canal de luz para todos vocês. Pai de amor, de misericórdia, peço as tuas bênçãos sobre cada família que passar por este canal, por este vídeo, que sejam abençoados todos, que sejam todos abençoados. Que a tua luz divina habite no coração, na alma e na residência de cada família aqui representada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Amém. Bom, então, com as nossas águas aí do ladinho, o nome das pessoas que vão receber o momento de energia, de oração, estão todos prontos. Vamos falar então sobre as energias que ocorrem nas nossas residências e que influenciam realmente as nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso ganho financeiro. Bom, mas antes de falar sobre os ambientes, nós precisamos falar primeiramente sobre a linguagem do corpo. Vocês sabem, já falamos aqui algumas vezes sobre isso, que o nosso corpo, ele fala conosco o tempo inteiro, a todo instante. Está sempre mostrando para nós aonde que nós podemos ir, com quem devemos estar, quais situações estão afetando a nossa vida, o nosso corpo.
Ele mostra em sensações de dor, desconforto, raiva, ansiedade. É só prestar atenção. Então, para falar sobre ambiente, nós precisamos entender que qualquer lugar, pessoa, qualquer coisa influencia diretamente no nosso campo energético e o nosso corpo começa a demonstrar. Então, muitas coisas que acontecem no nosso ambiente, nas nossas casas, empresas, locais públicos onde vamos e com quem estamos, o nosso corpo sempre avisa com antecedência. Ele sempre fala com muita antecedência onde não devemos estar e com quem nós não devemos estar, tá? Então precisamos prestar muita atenção e nos atentar, porque o nosso corpo, ele é fantástico. Ele sempre vai mostrar com clareza o que devemos ou não fazer ou dizer, certo? Bom, então voltando à questão de energia, eu fiz algumas anotações aqui para mim não perder o foco, porque são linguagens assim importantes que eu preciso trazer para vocês, tá? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Nós sabemos que a nossa casa, ela possui vida igual a nós. Igual a nós. A nossa casa possui alinhamento, tá? Todas as vias de esgoto, encanamento, tudo que vocês possam imaginar é como se fosse as nossas veias. Vocês podem perceber que quando tem alguém em casa que tem problema de circulação nas pernas, tá? Endócrino, tá? A casa sempre vai aparecer vazamento, entupimento. Comecem a prestar atenção. O ponto mais afetado da nossa casa no dia a dia é o banheiro. É onde vamos descarregar todas as mazelas que carregamos no nosso corpo durante todo o dia. Andamos em vários lugares, trabalhamos fora, quando a gente chega, traz toda essa energia densa para casa. Absorvemos de vários lugares onde passamos, pessoas que estivemos por perto, né? A gente sempre traz um pouquinho para casa. Então, você vai tomar banho, você deposita no banheiro todas essas energias. E é onde os obsessores e os pensamentos negativos criam muitos miasmas e é onde eles mais ficam depositados. Pode ver que é no banheiro onde mais existe boloro, né? Mofo, pontos escuros pelos cantos. Aonde existe mofo, os nossos irmãos desorientados habitam ali. Ou miasmas, formas, pensamentos, que o nosso olho, a nossa visão, né, carnal não consegue enxergar. Mas os nossos irmãos que são médiums e são muito sensíveis, conseguem entrar num ambiente e perceber isso com muita facilidade. Então, quando nós estamos numa casa em que ela tem memórias de ancestralidade, assim como nós, muitos medos impregnados na parede, muitos pensamentos negativos, tá? Muitos traumas, da mesma forma que a gente carrega traumas de vidas passadas, traumas desde a infância, a nossa casa também carrega essa mesma frequência. Então, nós juntamos aí memórias do solo, coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. Mesmo que derrube o casebre, venda esse terreno, constrói prédios lindíssimos, casas maravilhosas, as memórias estão ali. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque nós já trabalhamos com apometria para ambiente, vários ambientes.
E o que me chamou a atenção é que os ambientes carregam as mesmas memórias que nós carregamos, as mesmas dores. E as pessoas que viveram antigamente naquele local, muitas vezes desencarnaram e acham que estão ainda convivendo na mesma casinha antiga. Tudo para eles é tudo normal. E aí vem os novos moradores. E esses espíritos, os miasmas que ficaram impregnados naquele solo, as memórias antigas, as dores, as rejeições, tudo o que vocês possam imaginar, magias que foram feitos, alguns locais eram cemitérios, foram desmanchados, né? E foram construídos muitas coisas ali em cima. Então, tudo isso influencia. Cada situação influencia a família. Tem famílias que acabam brigando por nada, muito desentendimento, não sabem nem porquê, acham que são obsessores muitas vezes, não é obsessores, tá? Na maioria das vezes, as discussões que existem dentro da sua casa são histórias antigas que estão impregnadas naquele solo ou naquela casa, se outras famílias moraram ali. Outro detalhe que vocês precisam saber, toda a residência, todo o ambiente grava memórias, situações de qualquer pessoa que entra ali. Então, se você recebe uma visita de uma pessoa que é extremamente negativa, tudo para ela deu ruim, tá? Uma pessoa que dificilmente faz o bem para outras pessoas, tem sempre pensamento negativo contra os outros, está sempre querendo se vingar de alguém. Essa pessoa, quando entra na sua residência, no seu ambiente de trabalho, deposita rapidamente todas as mazelas dela ali. E acreditem, o ambiente, os animais e as plantas absorvem muito rápido, é muito rápido. A pessoa vai embora e aquela frequência dela fica impregnada na parede. Então você imagina se a sua casa é uma casa que recebe muitas pessoas, né? Muitas pessoas de várias frequências que não se tratam, e você não sabe proteger a sua casa, não sabe limpar energeticamente, não tem conexão com o seu eu superior, não tem conexão com os seus guardiões, com os seus orixás de proteção, vira uma bagunça a sua vida. E aí começa a vir pensamentos negativos uns contra os outros dentro de casa, começam a se acusar por coisas que não existem, tá? Começam a adoecer, os animais adoecem, as plantas adoecem. Então, as casas precisam ser limpas da mesma forma que nós somos, todos os dias. Se você recebe reiki, apometria, né? Atendimento psicológico, acreditem em mim, as nossas casas precisam ser tratadas da mesma forma. Outro ponto importante também é que essa energia que fica impregnada na parede, ela é muito mais reativa no nosso campo energético, muito mais do que um obsessor. Acreditem nisso. O obsessor, muitas vezes, ele precisa entrar na frequência que nós estamos para nos atingir. Os miasmas, formas, pensamentos, tudo que é de ruim que fica na parede, não precisa. Entra no nosso campo mesmo sem você estar naquela frequência de baixa vibração. Vai afetar, tá? Então, a casa precisa receber atendimento com urgência. Precisa ser limpa energeticamente. Tem muitos casos, acreditem no que eu vou dizer, não adianta enviar uma limpeza simples energética à distância, eu vou lá,
passa uma aguinha de anil no chão. Não, tem casos, como eu falei para vocês, que a situação é muito pior. Precisa de limpeza com apometria. Tem que ser algo muito mais direcionado, bem mais pesado, tá? Porque são memórias muito incrustadas no ambiente, certo? Outro detalhe que vocês precisam saber: todo o ambiente, todo, tem um guardião. Acho que eu já fiz uma live aqui falando sobre isso. Todo o ambiente possui um guardião. Se você vai visitar um hospital, uma farmácia, qualquer comércio, mercado, qualquer família, todo o ambiente tem um guardião, seja ele bom ou ruim, mas tem. Então, todo lugar onde vocês forem, peçam licença. Não é licença para o dono da casa, é licença para o mentor daquele lugar. Assim como vocês vão chegar num local de mata, né? Cachoeira, praia, pede licença. Pede licença porque vocês podem absorver negatividade daquele local muito rápido. Muito rápido. Se vocês não pedirem licença e entrar junto com a proteção dos guardiões de vocês, seja em qualquer lugar, casa, tá? Ou comércio. Todo local tem o seu protetor. Então, comecem a pedir licença para qualquer lugar onde vocês forem. Entrem com humildade, tá? Porque nós não andamos sozinhos e as outras pessoas também não estão sozinhas. E as residências, tá? O comércio tem mentor. Agora, vai ser definido qual mentor coordena aquele local pela frequência das pessoas e pelo que ficou também registrado naquele lugar. Então, como você não sabe se o local é de boa procedência ou não, peça licença para entrar. E quando sair, diga: eu saio com a minha energia e fica aqui tudo que é do local. Não levo junto comigo. Comecem a tomar esse cuidado. A nossa casa, ela precisa ser amada, protegida e respeitada da mesma forma como protegemos a nossa família. Se você prepara banhos energéticos para você, seu esposo, seus filhos, prepara para casa. O mesmo banho que você faz para você, pode fazer para sua casa, tá? As mesmas orações que você faz para você, faça para sua casa, para o seu local de trabalho. A maioria das empresas hoje, quando começa, eu fiz um vídeo falando sobre os ajoguns aqui. Quando tem uma empresa ou uma família em que um dos membros da família começaram a agir de forma errada, suspeita uns com os outros, os ajoguns vêm em cima, tá? Começam a fazer as cobranças. E essas cobranças é como? Trava dinheiro, trava o relacionamento, a saúde trava, tá? Dá uma confusão danada, ninguém mais se entende. Tudo isso para forçar as pessoas a voltar para o eixo e começarem a se tratar com dignidade. Os ajoguns são usados para isso, para nos cobrar a voltar para o ponto de equilíbrio. E o equilíbrio é a justiça, é o amor. Outro ponto importante que eu já falei aqui, mas eu vou retornar. Quando a casa começa a ter muito entupimento, começa a estragar eletrodoméstico, tá? Tudo começa a quebrar, tudo vai se rasgando, deteriorando, criando muita situação, rachadura nas paredes. A casa em si, não é as pessoas, a casa começa a aparecer
muitos problemas, chuveiro queimando com frequência, eletricidade, encanamento estourando. Olhe para as pessoas dentro da casa. Olhem para as pessoas. Isso é na casa, é na empresa. Olhe para as pessoas. Alguém ali está fora da frequência normal, tá? A frequência do bem. Ela está sofrendo ataque energético negativo, que já está na casa, ou essa pessoa está vinculada numa frequência que não é legal, do tipo, o ego explodiu, tá? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ou muitas vezes a pessoa está em sofrimento porque não consegue expressar as suas mazelas para os que moram ali dentro. Não há comunicação. A pessoa, quando não chora, estoura o cano, entope pia. A casa sente tudo o que nós sentimos. E o nosso corpo também sente a mesma frequência. Então, se vocês acham que a casa e a empresa é algo à parte de nós, não é. Estamos bem conectados com tudo que nós vivemos aqui, tá? A nossa casinha, a nossa comidinha. Falando em comidinha, outro detalhe também: evitem fazer comida com raiva. Não façam comida com raiva. Assim como o banheiro, você entra para tomar um banho e já vem pensamentos ruins, pode prestar atenção. Geralmente na cozinha, quem não está conectado com o bem, sempre vem pensamento ruim. Porque o meu marido isso, porque o meu filho aquilo, porque a funcionária aquilo, porque a minha irmã não sei o quê. Está ali remoendo um monte de situação ruim e fazendo comida. A família recebe essa energia. E essa energia fica entranhado na cozinha. Pode perceber que é um local também de energia muito forte. Jane, como é que eu sei que tem lugares que não servem para mim? O seu corpo vai mostrar. Você vai visitar alguém, sai de lá exausto, sugado, morto, sabe? Vai para casa ruim. Vai para uma balada, um local de festa, volta para casa, nossa, não bebe nada, mas parece que bebeu um barril de chopp inteiro sozinho. O seu corpo vai mostrar, tá? Alguém para perto de você, fala, deposita um monte de coisa, vai embora bem e tu fica ruim. Essa pessoa, a frequência dela te suga. O teu corpo inteiro vai mostrar para você. Não tem dificuldade alguma. É muito fácil identificar. E é muito fácil identificar como é que sua casa está. Entra em um dos cômodos, fecha os olhos, coloca a mão no peito, espere um pouquinho e pergunte para aquele lugar: consciência infinita, o que eu não estou enxergando neste local? Mostre para mim. Espera um pouquinho e o teu corpo vai mostrar alguma sensação, arrepio, dor em alguma parte do seu corpo, náusea, irritabilidade. Vai vir bem de leve uma irritação. Você vai perceber, ali tem energia ruim, tá? No banheiro, quem não tem problema com vela, acende uma velinha palito vermelha, pede para o guardião da sua casa limpar aquele local, coloca um copinho de água pequenininho, pode ser de vidro, melhor do que de plástico, do ladinho da vela, porque a água, ela filtra a energia negativa. Deixa no canto, longe
da cortina do box, longe da toalha, para não pegar fogo no banheiro. Deixa no cantinho. Aquela velinha palito, deixa queimar tudo. Faz uma vez por semana isso. Você vai diminuir muito aquela energia negativa daquele lugar. Faça isso na cozinha. Se você entrou em um cômodo da casa e que está com essa energia ruim, bote num canto desse cômodo a vela palito vermelha ali queimar até o final. Fale com a sua casa, certo? Fale com a sua casa, coloque músicas na caixa de som, na televisão, em frequências de 432 ou 528 Hz. Isso vai curar a sua casa. Coloca a 7ª Sinfonia de Beethoven, segundo andamento, acho que é isso. Ela cicatriza muitas feridas da casa. O ambiente fica limpo. Parem de colocar músicas de frequência baixa no ambiente. Muita sofrência, muitas músicas de palavra ruim. Tudo isso adoece a sua casa e quem está ali vai adoecer também. Bom, vamos parar de falar um pouco sobre esse assunto e vamos falar sobre as cartas que vocês escolheram. Bom, a primeira carta é a carta Abiku. Falando sobre ambiente, é um ambiente que nada se sustenta. Ou uma casa ou uma empresa que tem essa frequência, tudo que inicia, ela já possui um prazo de validade para acabar, tá? Há muitos que conseguem se sustentar com muita dificuldade, porque este solo, esta casa, teve muita rejeição de feto, tá? Falar assim para vocês entenderem. Houve muito abandono, muitas mulheres abandonadas durante a gestação, muitas crianças abandonadas, então fica uma frequência de abandono, de rejeição, de não pertencimento. As pessoas que entram ou vivem nesse ambiente não se sentem pertencente a este local. E essa frequência já vem de vidas passadas, tá? É uma frequência que já está reverberando de vidas passadas. Então é um solo bem antigo, muito, muito antigo, com essa frequência de rejeição, tá? Então as pessoas que entram neste local se sentem assim, um sentimento de rejeição, de não pertencer àquilo ali. E todos os projetos têm muita dificuldade começa, mas nada dura, tá? Os projetos são inacabados ou então sai da mão da pessoa que criou e vai para a mão de outras pessoas, tá? A segunda carta, quem escolheu, é a carta Iku. Essa carta, na questão de frequência de ambiente, diz que é um ambiente necrosado, certo? Tudo que é projetado nesse terreno, nesse ambiente, ele nem inicia. Sabe aqueles imóveis que a pessoa aluga, monta um negócio, não dá um ano, fecha, aí vai outro lá, aluga de novo, não dá um ano e fecha? É assim. Um detalhe que eu preciso dizer para vocês, tá? Eu atendo alguns corretores nas apometrias, nos atendimentos, e quando tem imóvel que não vende, é problema lá antigo, muito antigo. Tem que verificar a história dos ancestrais daquele imóvel e precisa ser feito a apometria para limpar. Muitas vezes a casa ou a empresa que está para vender está tudo ok energeticamente, mas o problema está com o corretor. Então ele é que precisa receber a apometria, porque às vezes o corretor tem pendências com a espiritualidade,
não pagou, não está em dia com seu eu superior, algumas perrenguezinhos aí devendo para outras pessoas, questão de dinheiro, e a espiritualidade vem e corta o fluxo. Então, esse é um caso muito que eu vejo muito nessas leituras, tá? De locais necrosados, ambientes que não desenvolvem de jeito nenhum. E isso é questão também espiritual. Na segunda carta, mostra muitos pensamentos intrusivos, tá? A pessoa entra nesses lugares, tem uma sensação de morte, uma sensação ruim. Sabe aquele lugar que tu entra e tu sente enjoo, abafamento, uma bola na garganta? Sabe? Um sentimento ruim é esses locais, tá? Da segunda carta. O local necrosado. É um sentimento de fim de linha. Nada, projeto aqui nem inicia. E as pessoas que moram nesta casa têm sempre a sensação de morte, assim, pensamento muito negativo. São pessoas extremamente negativas, tá? E quem chega nesse local sente isso. A terceira carta, né, veio a frequência da mãe Iemanjá. E ela diz que na questão de ambiente, essas pessoas são frias, muita discussão, muita briga, muito desentendimento dentro dessa casa, muito. E você entra nesses locais, ou casa ou empresa, as pessoas te tratam com muita frieza, palavras rudes, tu não sente acolhimento. As pessoas entram nas casas ou nas empresas que têm essa frequência e não tem acolhimento de mãe. Sabe aqueles locais bem pequenininhos, simples, que você entra e tem um acolhimento que tu tem vontade de voltar lá todos os dias? Tem local que não tem, tá? A frequência de mãe. E Iemanjá fala isso. Quem escolheu a terceira carta mostra que a casa dessa pessoa é uma casa fria, sem acolhimento, sem doçura, sem amor. As pessoas não se entendem, não se conversam, sabe? São muito... Fica na tua que eu fico na minha. E os visitantes sentem muito essa frequência. E aí, quando é ambiente de empresa, né, um restaurante, um mercado, não consegue desenvolver a clientela, porque é muito frio o local. E isso está vindo da ancestralidade, tá? Quem escolheu a terceira carta está passando por situações aí de frieza dentro do lar, de não ter conexão entre a família. Na empresa também tem que mexer nessas frequências. Eu aconselho a apometria para todos esses que escolheram essas cartas, estão precisando de ajuda com urgência. Esse terceiro, isso já vem da ancestralidade daquele local, tá? Os que já moraram ali desde o início já traz isso na frequência da família e dos que têm a empresa também. Então, se escolheu essa terceira carta e você tem um comércio e quer ter mais clientes, precisa melhorar a forma de atender os clientes, precisa ser mais dócil, mais delicado, ok? Bom, essa foi a mensagem dessa terça-feira. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu estendi um pouquinho mais, mas como eu falei, ia ser um tema longo, muitas explicações. Espero que vocês tenham entendido. Cuidem dos seus lares, assim como vocês cuidam da própria família. Cuide da sua empresa, assim como você cuida da sua família. Se está ocorrendo algo de estranho na sua empresa, funcionários adoecendo, as coisas não estão andando, o dinheiro está travando, verifica dentro do seu campo energético, verifica o local, verifica se alguém não está trapaceando dentro da sua empresa, porque a espiritualidade
principalmente agora, a partir de junho, agosto, junho, julho, agosto, né? Como já está acontecendo aí, vão ser meses bem decisivos, ok? E essas energias do ambiente, se não forem tratados, vai influenciar negativamente a todos nós. Que Deus os abençoe. Muita luz, muita luz, muita luz no caminho de todos. Gratidão. Até terça-feira que vem.